noite, meus amigos. Estamos aqui com uma live muito importante para nós todos. Quero saudar a todos em nome dos sindicatos de engenheiros do Estado de São Paulo, da Federação Nacional dos Engenheiros. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma live com o professor Dr. Lacerda, meu amigo Antônio Corrêa de Lacerda. Diretor de faculdade, professor, uma autoridade na área de economia no país. Professor Lacerda, como vai, meu amigo? Meu caro engenheiro Murilo, satisfação falar contigo. Satisfação nossa, que prazer em tê-lo aqui conosco mais uma vez. Grande amigo, talvez um dos maiores economistas do país. Ainda bem que o Guedes não te chamou, porque você ia fazer falta muito aqui conosco. Eu agradeço e tenho uma admiração muito grande aí pelo trabalho que vocês desenvolvem no Sindicato dos Engenheiros, na CNTU, enfim, toda a sua inserção, Murilo, é muito importante. Eu fico muito satisfeito de ser convidado para os eventos, né, que vocês realizam, presenciais, agora virtuais, né, em função da pandemia. É verdade. Mas eu fico assim, muito feliz em poder compartilhar ideias com vocês e trabalhar nos projetos. Muito obrigado. Você sempre é uma pessoa delicada conosco, está sempre pronto para uma discussão. É muito importante para nós, da Federação, da CNTU, do sindicato, termos aí um companheiro, um amigo, que a gente possa sempre estar discutindo as questões do Brasil. Hoje eu queria conversar com você sobre o cenário econômico e a recuperação pós-pandemia. O que é que você me fala sobre isso, Lacerda? Pois é, Murilo. Você vê que, casualmente, ontem, o IBGE divulgou os dados do PIB, né, do segundo trimestre. É sempre com uma certa defasagem, né? Mas ontem nós tivemos os dados fechados do segundo trimestre, o que foi quase que integralmente afetado, né, pela pandemia, porque o necessário isolamento social, distanciamento, se intensificou a partir da segunda metade ali de março, né? Então, ou seja, o segundo trimestre já foi fortemente afetado pelos impactos da pandemia. E o resultado foi trágico, né? Uma queda de 9,7% no PIB. Verdade. A indústria caiu mais de 12%. A formação bruta de capital, que são os investimentos, caiu mais de 15%. Né? Então, isso é muito grave, porque bem antes da pandemia, nós já estávamos num quadro desolador no que se refere ao desemprego. E a gente sabe que o desemprego está diretamente associado à recessão. Né? Sem dúvida. Então, antes da pandemia, tecnicamente, nós não estávamos em recessão. Porque a economia em 2017, 2018 e 2019 estava tecnicamente crescendo, estatisticamente crescendo, porque o resultado era positivo, crescimento baixo, de 1%. O que vale mesmo é o crescimento per capita, né? descontado o crescimento populacional. Bom, e aí o resultado é apenas residual, 0,3% ao ano, né, de crescimento. Então, o que acontece? Né? Nós temos um quadro em que a pandemia, que é global, no Brasil, adquiriu contornos muito especiais, por dois motivos principais. O primeiro deles é que as nossas deficiências estruturais, uma delas eu acabei de citar, que é o desemprego elevado, mas também a nossa extrema desigualdade, né, o déficit habitacional de mais de 6 milhões de moradias, né, a carência de saneamento básico que atinge quase 50% dos lares brasileiros, o acesso à água tratada. Né? Por que tudo isso se escancarou na pandemia? Primeiro, o desemprego e o trabalho informal, porque as pessoas precisaram se isolar, precisaram se distanciar, mas muitas delas dependiam do trabalho para comer naquele dia. Não é? Então, não puderam, de alguma forma, com essa tranquilidade, deixar o seu trabalho.
Da mesma forma, falar em isolamento social, distanciamento, né? Para pessoas que moram em habitações precárias, às vezes nem habitações, moram embaixo do viaduto, quando não moram na rua. Só em São Paulo estima-se que 30 mil pessoas sejam moradores em situação de rua, né? Você falar em distanciamento e isolamento é quase impossível. E menos ainda para os milhões de brasileiros que não têm acesso a saneamento e nem água tratada. O simples ato rudimentar de lavar as mãos com frequência, para muita gente é difícil, né? Então, esse é o primeiro aspecto do impacto da pandemia. O outro é que a crise sanitária, a crise econômica e a crise política se agrega um outro fator, que é o da carência de governança, de gestão, dada pela divergência de comunicação entre o governo federal e os entes subnacionais, governadores, prefeitos, e entre o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Então, a postura negacionista, especialmente no início da pandemia, do governo federal, contribuiu muito para que houvesse uma ampliação exagerada do número de infectados e do número de mortos, do número de óbitos desse período, né? Então, infelizmente, a gestão tem sido péssima, do ponto de vista federal, principalmente, porque veja que nós tivemos uma alternância de ministros da saúde, e o ministro atual, que é interino, embora tenha feito esforços, ele primeiro não foi empoderado como ministro efetivo, né? E tampouco tem autonomia para várias ações, né? Então, tudo isso, o conjunto desses fatores que eu citei, agravam o problema da pandemia no Brasil. É verdade. Veja o seguinte, nós tivemos, tempo atrás, sei lá, 2015, com o advento aí com a questão do Lava Jato, com aquela operação Lava Jato e tal, que acabou por fechar algumas empresas, acabar algumas empresas, acabar alguns empregos. Isso também atingiu muito. Eu não estou dizendo se o Lava Jato é ruim ou não, estou dizendo a consequência dele, a consequência desse projeto. Eu queria, e com isso também, agora agravado pela pandemia, nós temos aí essa recessão pela frente, né? Eu quero saber o seguinte, hoje está sendo noticiado que, acho que pelo presidente do Banco Central, que o ano que vem nós teremos um crescimento de 4%, não é? Um crescimento de 4% e que as coisas estão caminhando. Agora, o que me preocupa é o seguinte, como é que nós vamos retomar? Como é que nós vamos fazer esse dinheiro rodar? Como é que, de uma forma que nós vamos ter oportunidade de trabalho, condição de empregabilidade? Como que nós podemos pensar nisso? O que você pensa nisso? Murilo, você tocou aí questões principais. Eu vou tentar abordar, ver se eu lembro de abordar de todas que muito interessantes que você notou. Primeiro, a questão da Lava Jato. Olha, não é de hoje que eu estou falando isso, você se lembra bem de vários eventos. Eu sempre destacava isso, que olha, você não pode, com o discurso de combater a corrupção, você destruir empresas. Sim. Isso é um erro monumental, né, que foi cometido pela Lava Jato. Por quê? A empresa, ela é um ativo social, né? Até a gente usa o jargão em inglês, stakeholders, os interessados. Por quê? Não é só o acionista. O acionista é um deles. Claro. Mas não é só o acionista. É o empregado, é o fornecedor, é o cliente, né? É a sociedade e é o governo. Por que o governo por que a empresa é importante para o Estado? Porque o Estado não gera recursos. Ele absorve recursos que são pagos pela sociedade, que são nós, cidadãos e empresas, que pagamos impostos. Correto. Ao destruir uma empresa, você destrói empresas, porque, veja, uma única empresa das que foram praticamente inviabilizadas, uma grande
construtora, queimou 300 mil empregos diretos. 300 mil empregos diretos. Sem contar os indiretos. Murilo, se você considerar que cada emprego direto gera outros 3 ou 4 indiretos, que são os fornecedores, prestadores de serviços, você vai chegar a 1 milhão de pessoas. E se você imaginar que muitas vezes esse 1 milhão de pessoas sustentam outros 2, 3 milhões, imagina o impacto disso, né? Então é preciso sim combater a corrupção, mas sem inviabilizar a empresa. Veja os exemplos internacionais. Uma grande montadora alemã, muito famosa, fraudou os seus níveis de poluição, os seus níveis poluentes, né? Verdade. Então ela dizia que o seu carro poluía X, na verdade ele poluía XYZ. Isso foi apurado e constatado uma fraude. Muito bem, a empresa foi fechada? Óbvio que não. Então o governo alemão, as autoridades alemãs, primeiro, afastaram a diretoria, processaram criminalmente, multaram essas pessoas, multou a empresa, mas a empresa seguiu o seu rumo. Ela não foi impedida de participar de concorrências públicas, etc. E com isso, esse ativo social que é a empresa foi preservado, porque os alemães não cometeriam essa besteira, a sociedade alemã não permitiria que acontecesse na Alemanha o que aconteceu no Brasil, com a destruição de empresas. Verdade. Né? Verdade. Alguém ingenuamente diz assim, não, mas deixa a empresa quebrar, que vem os chineses, eles vão investir aqui. Eles investem de fato, mas eles vão criar emprego para os chineses, não vão criar emprego no Brasil. Né? E muitas vezes o conteúdo gerado é muito limitado. Sem dúvida. Então, quer dizer, isso foi um fator que agravou a recessão 2015 e 2016, está dificultando a retomada, e agora o que vai acontecer, Murilo, estatisticamente, é o seguinte. Então, segundo trimestre, o PIB caiu quase 10%. Provavelmente, no terceiro trimestre, com a retomada das atividades, comparativamente ao segundo, nós vamos ter um crescimento. E aí que mora o perigo, né? Porque muita gente vai interpretar ou vai vender a história que, olha que ótimo, estamos na recuperação. Só que o quarto trimestre representará um banho de água fria, isso porque o efeito estatístico não será o mesmo, então o crescimento será pífio se acontecer no quarto trimestre. Ao longo do ano, qual vai ser o resultado do PIB 2020? Uma queda entre 5% e 6,5%, mesmo nesse cenário positivo que a gente conduziu. Bom, e 2021? A economia poderá crescer? Vai depender do conjunto das políticas econômicas adotadas. Por exemplo, o auxílio emergencial foi fundamental para que não houvesse um afundamento maior da economia no segundo trimestre. Né? Então, este auxílio emergencial, pelo menos até dezembro, os R$600, me parece fundamental. Né? Não apenas pelo impacto social, que por si só, a meu ver, já justifica, mas pelo impacto econômico. Porque o que essas pessoas fazem quando recebem o auxílio? Elas vão comprar comida, vão comprar roupa, calçado, é o dia a dia. E isso movimenta as economias locais. Né? Então tem um papel muito relevante. Mas isso vai aumentar o déficit público. Vai aumentar o déficit público, vai aumentar a dívida. Mas é preciso que, especialmente diante da depressão econômica, depressão é uma recessão muito forte, que é o que a gente está vivendo, o Estado saia à frente. Né? E muitas vezes, ao contrário do que é vendido, né, em vários veículos de mídia ficam destacando que o gasto público é negativo, na verdade depende do gasto, porque o gasto em programas sociais, em infraestrutura, ele gera o chamado efeito multiplicador. O que é esse efeito multiplicador? Cada real gasto gera outro real, R$1,50 de novas atividades. E no médio e longo prazo, você vai ter um efeito benéfico lá do fiscal, porque você vai aumentar a arrecadação. Então, o melhor ajuste fiscal possível não é cortar investimentos, como vem ocorrendo na economia brasileira ao longo dos últimos anos. É, muitas vezes, aumentar o investimento, porque o efeito de médio e longo prazo
ele é positivo do ponto de vista fiscal. E o contrário, quando você corta programa social, corta investimentos, você aprofunda a recessão, portanto, gera um desequilíbrio permanente das contas públicas. Você acha que, em termos de política econômica, a gente tem como retomar esses empregos? A gente tem como reaver isso? Como é que a gente poderia ter uma política, digamos, mais agressiva, que a gente poderia reaver os empregos, abrir mais oportunidades? Como seria um caminho mais coerente? Muito bem, Murilo. Existe aí um aspecto conjuntural envolvido, que o desemprego cresce pela queda no nível de atividade. Então, como estamos em depressão econômica, o efeito sobre o emprego é muito negativo. Então, aí eu não vejo outra saída senão você constituir frentes de trabalho, né, fundamentais, as prefeituras, os estados, né, a União, um programa de emprego emergencial para gerar atividades. Sob o ponto de vista estrutural, o mundo vive esse desafio, né? Porque a grande transformação que está ocorrendo tecnológica, a indústria 4.0 e seus aplicativos, a tecnologia 5G, não é? A robótica, a nanotecnologia, internet das coisas, tudo isso é poupadora de mão de obra, né? Então, muitos países estão testando a renda básica desvinculada do trabalho. Porque, sim, você vai ter que gerar emprego da melhor forma possível, ativando a economia, vai ter que ter programas de geração de emprego, mas, mesmo assim, haverá uma parcela da população que estará excluída. Então, essa população tem que ser assistida via orçamento público. Sim, né? Muito bom. E aí a gente entra num campo que, no Brasil, vai ser fundamental, que é de uma profunda reforma tributária, né? Uma profunda reforma tributária que garanta renda para o Estado poder financiar as suas necessidades de financiamento e investimento, incluindo o lado social, né? Então, essa reforma tributária, ela não pode se restringir a uma simplificação, como está proposto, aliás, nas PECs 45 e 110. Tem que ir além disso e estabelecer uma tributação progressiva, de forma que os super ricos possam pagar uma parcela pequena da sua renda, do seu patrimônio, né? Mas que é pequena para eles. Para o orçamento público vai ser determinante, né? Então é preciso enfrentar essa questão. Existe uma proposta de reforma tributária que foi constituída por vários economistas e é chamada reforma tributária solidária, né, que é uma alternativa às propostas já existentes e que precisa entrar no debate nacional e precisa ter o apoio de segmentos importantes da sociedade. Nós estamos fazendo uma proposta, nós fizemos uma proposta, as autoridades, alguns ministros e tal, para que a gente retome muitas questões, nós estamos falando de retomar as obras paradas, de concluir as obras paradas. A gente entende, agora eu vou falar no nosso lado da engenharia, como nós estamos entendendo, eu queria a sua opinião, sua crítica em cima disso. Nós entendemos o seguinte, se você retomar as obras paradas, você vai ter ao redor dessa obra, o dinheiro circulando, a iniciativa privada se localizando ali, construindo comércio, transportes e assim por diante. Então, nós entendemos o seguinte, que o primeiro fator assim, fundamental para que caminhasse, o governo falasse, bom, eu quero voltar a crescer, eu quero desenvolver. Vamos atacar as obras paradas como um todo. Porque, na verdade, nós temos um número enorme, milhares de obras paradas no Brasil. Então, digamos o seguinte, se fizesse um cronograma, aonde diz, olha, vamos caminhar nesse estado, naquela obra, naquela... Quer dizer, era uma iniciativa de retomada do crescimento. O que você acha? Eu vejo, Murilo, uma proposta muito interessante, porque quando eu falei em frentes de trabalho, essas frentes de trabalho podem estar associadas à retomada de obras paradas, né?
porque você teria não só um efeito imediato da geração de emprego, de renda, mas desobstruindo um dos gargalos para o desenvolvimento brasileiro, que é a área de logística e infraestrutura, não é mesmo? Então, hoje, sabidamente, nós investimos em infraestrutura e logística muito menos do necessário, né? Nós precisamos ampliar esses investimentos. Verdade. É preciso, sim, que parte desses investimentos seja feito pelo Estado, né? E, como você bem lembrou, trazer junto o setor privado, né? Mediante um marco regulatório amigável e que, ao mesmo tempo, proteja a sociedade, né? A privatização por si só, ela não é solução, não é? Mas a privatização inteligente, a desestatização, junto com as concessões, as parcerias público-privadas, né? Mediante um marco regulatório que dê conforto para a sociedade, evitando transformar o monopólio público num monopólio privado, né? É muito bem-vindo. É preciso avançar e aproveitar as experiências internacionais, inclusive, disso, né? E aí eu acho que os economistas têm que conversar mais com os engenheiros, mais com os advogados, né? Sem falar dos outros profissionais. Sim. Então, é uma tarefa multidisciplinar, né? Porque nós temos que romper esses muros, né? E trabalhar em conjunto. Então, veja, vamos pegar um exemplo de privatização que normalmente é apresentado como um paradigma, algo que deu certo. Telecomunicações e internet no Brasil. Todo mundo destaca, de fato, houve um acesso muito maior com a privatização. Mas veja que a maior transformação veio do lado tecnológico. Por quê? Porque o marco regulatório de telecomunicações e internet no Brasil é muito fraco, não é? Porque nós, consumidores, que os prestadores de serviços chamam de usuários, somos pessimamente tratados, não é? Tente se comunicar com uma operadora de internet, de celular, de telefone, né? Você vai ser muito maltratado, pagar o olho da cara, né? Então, hoje, se cobra muito caro, se tributa muito, o Estado tributa muito esse serviço, o que exclui quem? Exclui o mais pobre. Claro, né? Verdade. Então, é uma exclusão. O Brasil, que já é um país excludente e concentrador, com a revolução tecnológica, se nós não corrigirmos essas distorções, nós vamos continuar excluindo milhões de brasileiros. E isso não é justo, isso não é bom para a nossa democracia. Né? Então, nós precisamos, sim, corrigir essas debilidades. E, nesse sentido, a sua proposta, Murilo, de retomada das obras, denota muito bem como vários problemas brasileiros, olhando sob o ponto de vista das oportunidades, são soluções. Né? Então, poucos países no âmbito do G20, que são os países mais ricos do mundo, têm a demanda reprimida de obras, de infraestrutura, de logística que tem o Brasil. Né? Então, é preciso aproveitar isso para colocar esse potencial em movimento. Deixa eu te falar fazer mais um questionamento. Tem aqui nosso dirigente que pergunta o seguinte: na sua visão, como as entidades de classe, os sindicatos, podem ajudar na retomada do crescimento e na geração de empregos? O que você acha? Muito boa pergunta, que eu até juntaria com a resposta anterior, né? Quando eu disse que o desafio hoje é tão grande para o Brasil, e para o mundo, né? Mas particularmente para o Brasil, que junta os problemas estruturais com os problemas conjunturais, que exige um esforço, né, de competências, economistas, administradores, contadores, engenheiros, advogados, né, todos os profissionais. E falando aí em pandemia, claro, o pessoal da saúde também, né? Então, as entidades de classe, elas têm um papel muito relevante, porque elas congregam esses profissionais, né, assim como os empresários e trabalhadores, e isso pode ser uma excelente oportunidade para a construção de saídas para a crise. Eu me lembro aí que no âmbito aí da engenharia,
você coordenou, né, Murilo, aquele trabalho, Sim. várias versões do Cresce Brasil, né? Correto. Que era um pouco disso, né? Um pouco de juntar competências, né? É verdade. Uma outra coisa, aproveitando o dia de hoje, né, que é o lançamento desta nota de R$ 200. O que você acha? O que você acha? Você acha que isso, embora o pessoal colocou várias vezes que não vai causar inflação porque vai substituir, o que você acha dessa questão da nota de R$ 200? Ela é A nota de benéfica? 200, a nota de R$ 200 é uma necessidade técnica, né? Porque, veja, de quando foi lançada a nota de R$ 100 até hoje, o poder de compra dela foi reduzido a menos da metade, né? Com a inflação. Então, é natural que você crie notas mais elevadas, né? Mas hoje, a verdade é que cada vez mais o dinheiro, o papel, né, ele perde relevância, né? Porque hoje grande parte das transações são eletrônicas. O grande argumento daqueles que combatem as notas de maior valor, a emissão de notas de maior valor, se refere, primeiro, a essa questão, né, que ela poderia gerar mais inflação. Eu acho pouco provável isso, mas também um argumento é que ela favoreceria a prática de corrupção, né? Porque, em geral, a corrupção é paga em dinheiro vivo e, evidentemente, com menor volume, né, você consegue juntar uma quantia maior de reais com as notas mais elevadas. Apesar disso, eu acho que é inevitável que você tenha que ter uma evolução nesse caminho, né? Então, hoje a nota de R$ 200 e daqui a uma década, não sei quando, a nota de R$ 500, né? Vai ser quase que inevitável isso. Né? Certo. Me fala uma coisa, bom, e a engenharia vem discutindo isso muito, a questão da desindustrialização. Como é que você enxerga? Ela foi uma coisa até meio agressiva, meio rápida, e nós estamos buscando a reindustrialização, discutindo isso. Como é que você acha que pode ser revertido isso daí? Essa questão dessa tendência, dessa questão da desindustrialização brasileira? Pois é, Murilo, esse também é um tema que nós debatemos há um bom tempo, né? E agora, com a pandemia, o que é que ficou claro para a população? Enquanto a desindustrialização era mais um tema entre engenheiros e economistas, né, de difícil compreensão para a população, eu acho que a população teve um bom exemplo do risco da desindustrialização com a pandemia. Porque o que aconteceu? Veio a pandemia, todos os países precisando de equipamentos de proteção individual, respiradores, luvas, gorros, né, máscaras, e o Brasil, vergonhosamente, não tinha competência para diretamente esses itens, né? E teve que recorrer à importação. E aí o segundo vexame foi que, apesar de muitas vezes pagar antecipadamente, nós não recebemos no tempo hábil esses materiais e equipamentos. Então ficou claro para a sociedade o risco da desindustrialização. Então, além de afetar negativamente o emprego, desequilibrar o balanço de pagamento, né, quebrar empresas, ele também coloca em risco a segurança, não é, de abastecimento. Então, é muito importante um programa de reindustrialização no Brasil para nos dar mais segurança, mais oportunidade e, ao mesmo tempo, gerar emprego, renda, tributos, tecnologia, né? Aproveitando a engenharia nacional, aproveitando a nossa capacidade empreendedora. Você citou uma questão que foi bastante importante e que nós também acreditamos muito nela, é que se nós queremos uma economia vigorosa, se nós queremos voltar ao crescimento, desenvolvimento do país, é necessário, sem dúvida nenhuma, a injeção de dinheiro pelo governo. O governo fala muito de falta de dinheiro. Eu acho que esse processo é aquela questão do Tostines, é isso?
Não é isso? Come muito porque é gostoso e assim por diante. Eu fico pensando o seguinte, como é que seria isso? Porque se o governo não injetar, se nós não tivermos, por exemplo, o Ministério da Infraestrutura colocando obras, se nós não tivermos a retomada desse processo todo, nós vamos ter uma dificuldade enorme, porque a iniciativa privada, para também se colocar, ela precisa do exemplo do governo, ela precisa da iniciativa do governo, ela precisa disso tudo, não é isso? É verdade, tem toda a razão. E você nota o seguinte, quer dizer, na verdade, o que é que tem prevalecido no Brasil ao longo dos últimos anos? É uma visão fiscalista extremada, né, de que o corte de gastos, né, traria a retomada da confiança, e a retomada da confiança traria automaticamente o crescimento econômico. Infelizmente, isso não aconteceu em nenhum país do mundo, né? Nenhum país do mundo conseguiu viabilizar o crescimento só com ajuste fiscal. Pelo contrário, né? Se o ajuste fiscal for cortar investimentos, como é no Brasil, com uma lei esdrúxula, que é a Emenda Constitucional 95, que congela por 20 anos os gastos públicos, independente da sua destinação, é absolutamente insustentável, né? Eu vou fazer aqui uma propaganda, se me permitir, pois não. Que nós lançamos, eu digo nós porque é uma obra coletiva, né? Uhum. Eu e alguns economistas da PUC de São Paulo lançamos um livro chamado O Mito da Austeridade, né? Que exatamente questiona essa visão de que o corte de gastos leva a uma solução, né? E fazemos uma crítica à Emenda Constitucional 95. Então, particularmente, ele foi lançado antes da pandemia, foi no final do ano passado, mas, dada a pandemia, isso se torna ainda mais crucial. O Estado tem um monopólio da emissão de moeda e emissão de dívida. E ele precisa fazer valer esse monopólio, exercer o seu poder para ativar a economia e construir o ajuste fiscal associado ao crescimento econômico, geração de renda e geração de emprego. É isso que vai garantir o aumento da arrecadação, né? Por parte do Estado, e com isso você ter um quadro mais estabilizado. E esse livro seu, a Rita está colocando aqui, todos nós sabemos, é excelente, fundamental e importante para todos nós que não somos economistas, lermos e aprender um pouco mais sobre a economia brasileira. Correto? Parabéns, parabéns pelo livro. E diga uma coisa, com essa questão, o que você acha? Você também, presidente do Conselho Federal de Economia, como é que você está vendo essa questão política? Então, por exemplo, o Congresso Nacional, essas questões que eles estão batendo, vai acontecer, de fato nós vamos conseguir fazer a economia andar? De que forma que essas coisas estão sendo colocadas? O que você está achando? Bem, eu tenho uma crítica à visão predominante da equipe econômica hoje, né? A equipe econômica, presidida pelo Guedes, né? Ela é excessivamente liberal, a meu ver, né? E aposta muito na visão do mercado como solução para todas as coisas. E as boas práticas internacionais, as boas teorias econômicas, mostram que não existe uma dicotomia entre Estado e iniciativa privada, né? Entre intervenção e não intervenção do Estado na economia. É preciso combinar esses fatores para, mediante indução, o que é indução? É você adotar medidas, políticas econômicas que favoreçam o investimento em infraestrutura, a industrialização, a geração de emprego, né? Todos esses temas que nós já tratamos aqui hoje. E isso, infelizmente, não se dá só pelo potencial. O Brasil tem um potencial enorme, tá? Sim. Dada as suas características. Somos uma das maiores economias do mundo pelo critério de extensão geográfica, população, PIB, né? Temos autonomia energética, né? Tanto energia fóssil como renovável. Temos autonomia alimentar, nós temos autonomia hídrica, né? Tudo isso cada vez mais é mais valorizado e mais buscado por todos os países, inclusive a China, né? Que compra hoje terras na África
compra empresas na América Latina pensando na sua autossuficiência. Então, o Brasil, ele pode se industrializar, né? E por que eu ressalto o pode? Porque, infelizmente, não é para quem quer, né? Então, Sim. tem países até que conseguem alguma evolução, mas que não conseguem se industrializar. É o caso do Chile, da Nova Zelândia, da Austrália, né? Porque não tem mercado doméstico, né? Então, são países que se limitam a atividades primárias, basicamente, né? O Brasil, ele pode muito bem ser a potência que é no complexo agropecuário, mineral e energético, né? Isso, de fato, o Brasil inquestionável é uma potência, ser muito forte nos serviços, sem abrir mão da indústria. A indústria faz parte desse processo. Primeiro, porque essa separação entre os macrosetores nós fazemos apenas didaticamente. Na prática, prevalece a lógica das cadeias de valor. Então, hoje, grande parte do agronegócio é indústria, assim, grande parte da indústria é serviço sofisticado e vice-versa. Então, isso tem que estar integrado, e o Brasil é um dos poucos países do globo que pode ser muito forte em todas essas áreas. No entanto, isso não é automático, isso precisa ser construído, né? Existe um protocolo, já que estamos falando tanto em protocolo para a saúde, deveria ter um protocolo para a economia. O protocolo para a economia não deveria ser a exemplo do que se faz na saúde, baseado em dogmas, né, em paradigmas, mas sim em boas práticas internacionais, em boas teorias, né? E uma análise da história das políticas econômicas vai encontrar o quê? O que há de comum entre Estados Unidos, Alemanha e Japão? São países que se tornaram potências ao longo do século XX, né? E o que há de comum entre Coreia do Sul e China? São outras potências que se desenvolveram no final do século XX e estão se fortalecendo no século XXI. Bom, são 5 paradigmas bastante diferenciados, do ponto de vista cultural, político, religioso, étnico, etc. Mas o que há de comum entre esses 5 países bem-sucedidos? Há exemplos e há práticas de regulação do Estado, de políticas industriais, de infraestrutura, de regulação, né, de educação, que são muito bem sucedidas. Então, nós precisamos aprender fazer como se faz nas empresas, o benchmarking, né? Sim. Que é o aproveitamento das boas experiências, e aplicá-los no Brasil, devidamente adaptado. Nenhum modelo é totalmente transplantado, até porque transplantável, né? Porque cada país tem a sua característica e o Brasil tem as suas, mas é preciso aproveitar. A nossa própria experiência pregressa também nos dá muitas dicas a respeito disso. Há 100 anos, o Brasil era um grande produtor e exportador de café, ponto, né? Era disso que a gente vivia. Veio a crise de 1929, que se estendeu sobre toda a década de 30, e nos obrigou a diversificar, e o Brasil respondeu muito bem. E 4 décadas depois, nós estávamos entre as 10 maiores potências industriais, né? Então, como falamos, hoje o desafio é outro, é dado pelas novas tecnologias, indústria 4.0, etc., mas nós podemos sim aproveitar a nossa experiência passada e adaptá-la aos novos desafios. A gente já sabe como fazer, né? E também aproveitar a experiência internacional. Então, o Emiliano coloca aqui também o seguinte, que a indústria ferroviária está com mais de 90% de ociosidade. Somos um país agrícola, mas não temos infraestruturas e abandonamos nossas ferrovias. O que você acha dessa questão de ferrovia? Porque, na verdade, eu acho que a gente abandonou muito ferrovia no país e a ferrovia poderia também trazer um crescimento da economia, não é? Não há dúvida, né? Quer dizer, hoje a grande parte da nossa produção é escoada via rodovia, né? E a gente tem um potencial não aproveitado na área ferroviária, assim como outros modais, né? O hídrico também, né? Via rios, por exemplo, né? E principalmente a gente construir uma saída pelo Pacífico, né? Que é muito importante para as nossas exportações. Então, veja, são oportunidades que estão presentes, né? E que, mediante um marco regulatório adequado,
você pode também estimular a iniciativa privada, assim como muitas empresas construíram, né? Tem uma grande mineradora que construiu a sua própria ferrovia, né, para escoar a Sim, sua produção. Então, isso é um exemplo que pode ser adotado para outras práticas, outras culturas e outras regiões, né? De forma que a gente possa, de uma forma sustentada, ao contrário também que tem sido sugerido pelo governo atual, né? Fazer a devida exploração da agropecuária, né? Porque não adianta a gente fazer de uma forma absurda, né, como tem sido feita, com queimadas, com essas coisas todas, com conflitos com os indígenas, né? Nós temos sim verdade. que garantir a nossa biodiversidade, né? E fazer a exploração de uma forma sustentada. É assim que o Brasil é visto lá fora, e tem que resgatar essa imagem, né, que está pessimamente manchada, infelizmente, pelas práticas atuais. Né? É verdade. O Lacerda, eu queria te falar também o seguinte, agora em outubro nós vamos lançar mais uma edição do nosso Cresce Brasil e agora falando sobre pós-pandemia, sobre a retomada das obras paradas, aquilo que nós estamos falando. E nós vamos entregar aquilo que eu estava te falando, e nós vamos entregar esse documento a todos os candidatos, pelo menos das capitais do Brasil, esse documento para que eles possam, candidatos a prefeitos, óbvio, que eles possam utilizar no seu programa de governo, que possam participar efetivamente. Eu acredito que nós precisamos cada vez mais dar a nossa contribuição, né? Para Sem dúvida. assuntos, para um crescimento factível, para questões que são de real importância. E acho que você tem não só um conhecimento, uma cultura, uma habilidade, mas você poderia cada vez mais contribuir com essas questões, né? Com essas discussões todas voltadas à economia, ao crescimento, ao desenvolvimento. Eu acho que a engenharia, junto com a economia, nós engenheiros, junto com vocês, economistas, podemos sempre estar de mãos dadas para que a gente possa contribuir para um Brasil melhor, mais justo, com mais oportunidades, não é isso? Eu acho que você tem toda a razão, Murilo. Nós temos que intensificar a parceria que já existe, né, no nosso trabalho Verdade. e contribuir na construção daquilo que o Celso Furtado, né, que é seguramente o mais proeminente economista brasileiro, chamava de projeto de nação, né? Projeto de nação. E Celso Furtado, em 2020, completa 100 anos, né? O centenário, se fosse vivo, morreu em 2004, né? Mas se fosse vivo, Celso Furtado completaria o centenário. Então, nada melhor do que resgatarmos Celso Furtado, as suas ideias, e construir um projeto de nação. E o Cresce Brasil vai nessa linha, né, de construção de conhecimentos diversos em prol do desenvolvimento. Então, conte conosco e vamos fazer esse trabalho, sim. E que o Cresce Brasil, que a gente tem que ser justo aqui e reconhecer que tem uma participação sua enorme. Enorme. Muito obrigado. Todas as nossas discussões do Cresce Brasil, você estava presente, você escreveu, você participou, você nos ajudou a lançar esse projeto no Brasil todo. Eu vejo aí a oportunidade nossa de estarmos aí juntos, de podermos contribuir mesmo para esse desenvolvimento e crescimento. A gente tem feito constantemente pautas encaminhadas ao ministro da Infraestrutura, ao ministro da Desenvolvimento Regionais, ministérios que a gente procura cada vez mais apresentar propostas factíveis, ter uma saída para que a gente vá em frente. E aqui eu estou lendo, como é de verdade, que o professor Lacerda sempre dá uma verdadeira aula a todos nós. E é verdade. Eu queria, então, Lacerda, caminhar para o encerramento, mas antes disso, agradecer muito a tua participação, sua delicadeza conosco, a sua contribuição para esse país. Essa sua contribuição na economia nos ajuda muito. Então, eu queria passar a você para que você faça as suas considerações finais e que esse momento passou muito rápido, né?
E foi muito importante para todos nós, verdade. Passou muito rápido. Você sempre, com a sua fala, parece sempre que a gente está deliciando de um super livro que a gente começa e não quer acabar, né? Quer ir até o final. Parabéns. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado, Murilo. É sempre uma satisfação. E eu quero dizer que a admiração é recíproca, porque você particularmente, um grande líder aí dos engenheiros, faz um trabalho marcante, né? Vocês são propositivos, e eu gosto muito de estar junto com vocês em todas essas iniciativas. E eu agradeço também os comentários aí de quem nos acompanhou, né? De quem nos acompanha, e convidá-los a acompanhar a página do Conselho Federal de Economia, né? Que é o COFECOM, cofecom.org, né? Que está aí nas redes sociais. Eu também, nas minhas páginas pessoais, eu divulgo essa live aqui, por exemplo, está divulgada lá nas minhas páginas pessoais no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, tudo, né? E lá também a gente publica sempre os lançamentos de livros, os artigos, as entrevistas que a gente faz, sempre nesse intuito de colaborar no debate dos grandes temas nacionais, né? Que, infelizmente, na grande mídia, encontra cada vez menos espaço, né? Cada vez mais há um apequenamento da questão econômica às questões financeiras do dia a dia, que são importantes. A bolsa, o dólar, o juro, mas economia não é só isso. Economia é desenvolvimento, é política econômica, né? E não existe só um caminho, né? Existem outros caminhos. Então, eu entendo que a grande mídia deveria, a exemplo do que estão fazendo na pandemia, né? Que coloca lá os profissionais para falar, né? Os médicos, sanitaristas, das mais variadas especialidades, deveria também estender a discussão econômica e chamar lá os economistas, os engenheiros, os advogados, voltados para o desenvolvimento, né? Isso seria uma grande contribuição e expandir a visão da economia. Olha, muito, muito legal. Estou aqui com várias, você está vendo aí, várias colocações. O pessoal já está pedindo qual será a próxima que você vai participar, para que eles estejam juntos, para que nós todos estejamos juntos. Foi muito bom estar falando com você. Muito boa a sua fala, nos ajuda muito. Parabéns, obrigado e conte conosco. Vamos entrar, conte conosco. Vamos fazer tudo o que for possível juntos. Muito obrigado, Lacerda. Obrigado a todos que nos assistiram, todos que participaram dessa nossa live. Foi uma honra para mim. Um abraço. Tchau, igualmente.